A mensagem de hoje, na verdade, é a segunda parte de uma mensagem em duas partes, falando sobre as 10 virgens e o retorno de Cristo. E é sempre uma boa ideia fazer uma pequena prévia, mesmo para aqueles que estiveram aqui semana passada, e talvez alguns que não ouviram a primeira parte. A mensagem é baseada na parábola que se encontra uma vez na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Se tiverem suas Bíblias, talvez queiram se juntar a mim e ir para Mateus, capítulo 25, verso 1. Alguns de vocês provavelmente já ouviram falar de alguém que anda dormindo. Tem um termo técnico chamado sonambulismo. Sonambulismo. Não é tão comum entre adultos, é mais comum em crianças, que acordam durante a noite, se levantam, andam, fazem coisas estranhas, realizam tarefas e pela manhã não têm ideia do que fizeram ou qualquer lembrança disso. Eu ouvi uma história muito interessante, fizemos um fato incrível sobre isso no programa de rádio Bible Answer. Rebecca Armstrong acordou às 2 da manhã em 2005. Ouviu uma comoção do lado de fora, olhou pela janela e viu que o seu marido Ian estava cortando a grama às 2 da manhã com um cortador elétrico ligado na tomada sem roupas. Eu lembro de já ter ouvido alguns episódios a respeito, mas nada parecido com isso. E ela ouviu dizer que poderia ser perigoso acordá-lo abruptamente, então ela desceu e desconectou o cortador de grama. Ele continuou a cortar a grama com o cortador desligado, e ela voltou para cima e logo ele voltou, cambaleando para a cama. Na manhã seguinte, conversando com ele a respeito, ele disse: "Eu não fiz nada disso." E os vizinhos confirmaram que ouviram o tumulto, abriram suas janelas e viram tudo. Então é verdade, havia um cara lá fora de pijamas cortando a grama, ele era sonâmbulo. Às vezes a igreja faz um pouco de sonambulismo. Em meio aos movimentos, não sabemos o que estamos fazendo, estamos alheios. Bem, vamos ler essa parábola novamente em Mateus 25. É claro que ela vem logo após o Sermão do Monte das Oliveiras, onde Jesus está dando sinais de seu retorno. E isso faz parte disso. Se você tiver uma Bíblia em edição letras vermelhas, como eu tenho, você notará que tudo continua em letras vermelhas. Isso faz parte do ensinamento que Jesus começa no capítulo 25 com a palavra então. Ele está comentando o que acabou de dizer antes, portanto tudo se encaixa. Então o reino dos céus será como 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram sábias e 5 eram tolas. As insensatas pegaram suas lâmpadas e não levaram óleo consigo, mas as sábias levaram óleo em suas vasilhas. Agora é uma boa hora para eu acender essas velas. Tem uma ilustração. Certo. E diz que as sábias levaram óleo em suas vasilhas com suas lâmpadas. Mas enquanto o noivo demorava, todas cochilaram e dormiram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: "Eis que o noivo está chegando, saiam ao seu encontro." Então todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as tolas disseram para as sábias: "Dê-nos um pouco do seu óleo, pois nossas lâmpadas estão se apagando." Mas as prudentes responderam dizendo: "Não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós." E enquanto saíram para comprar, o noivo chegou. E aqueles que estavam prontos entraram para o casamento. E a porta foi fechada. Depois chegaram também as virgens, dizendo: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Ele, porém, respondendo, disse: "Certamente não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir." Vigiai. Parábola das 10 virgens. Agora vamos revisar rapidamente o que alguns desses símbolos da parábola representam. E, em primeiro lugar, toda a parábola trata daqueles que viverão especialmente antes do tempo do retorno de Cristo. E está falando sobre viver em um estado de expectativa e de estar preparado. Exteriormente, as virgens parecem estar fazendo a mesma coisa. Estão todas vestidas para o casamento, todas têm lâmpadas,
Todas parecem ter interesse no noivo, e isso representa as virgens, que elas estão preparadas, ou pelo menos fazendo uma profissão de preparação para essa grande festa de casamento. Uma coisa que aprendemos imediatamente com essa história é que, até o fim, haverá o verdadeiro e o falso, o sincero e o falso morando juntos. A Bíblia fala do joio e da erva daninha, e às vezes tentamos separar o trigo do joio um pouco cedo demais e acabamos arrancando o trigo bom. E Jesus disse, eles permaneceram juntos até o fim. E, portanto, você verá hipócritas, genuínos e falsos, e cristãos autênticos, todos misturados até pouco antes do fim. Há um breve período de separação, quando eles vão comprar óleo para si mesmos e os 5 fiéis vão para a festa do casamento, mas fora isso, eles estarão juntos até o fim. É como Jesus disse, 2 mulheres moendo no moinho, uma é levada e a outra é deixada. O verdadeiro e o falso aparentemente fazendo a mesma coisa. Temos que ter certeza de que interiormente estamos fazendo a diferença. O que dizer sobre os números 5 e 10? Nós mencionamos que na antiga tradição hebraica eram necessários pelo menos 10 pessoas para que um casamento fosse considerado solene. Era preciso ter pelo menos 10 pessoas no casamento para servirem de testemunha. Joséfo disse que era necessário haver 10 pessoas na comunidade judaica para que eles celebrassem a Páscoa. Eu não sei exatamente o que significa o número 10, pois temos 10 mandamentos que podem significar várias coisas, mas o número 5, frequentemente o número 5 é um símbolo da palavra de Deus. O Pentateuco tinha 5 livros de Moisés. E podemos ler na parábola do homem rico e Lázaro, o homem rico diz, eu tenho 5 irmãos na casa de meu pai. Mas é difícil dizer, o número 5 é encontrado 45 vezes no Novo Testamento. Portanto, eu não daria muita importância aos números. Basicamente, eu só estou dizendo que é uma divisão. Externamente, estão fazendo a mesma coisa e estão divididos igualmente. As virgens representam aqueles que professam crer em Cristo, que seriam as pessoas na igreja que têm lâmpadas, têm a luz certa, podem ter até a teologia certa, mas tem algo errado. E quem poderia ser o noivo? Seria Cristo. Vamos ver alguns versos aqui. 2 Coríntios 11:2, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Apocalipse 21:9, e veio a mim um dos 7 anjos, dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Efésios 5, maridos amem as esposas como Cristo ama a igreja. Então temos o noivo, a noiva, as virgens, e sabemos o que isso representa. A lâmpada é a palavra de Deus. E como se diz lâmpada em grego? Lumpos. Quem consegue dizer lumpos? Agora você pode dizer que lê a Bíblia em grego, pelo menos uma parte. A palavra lamp, lumpos, significa simplesmente a palavra de Deus. Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, 130. A entrada de tuas palavras dá luz. Então essas virgens têm Bíblias, têm óleo, e todos sabem que o óleo pode ser dado em diferentes medidas. O que é o óleo? Eu estou me adiantando. É o Espírito Santo. 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tocou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Em seu batismo, eles ungiam o sacerdote. E isso era um símbolo de consagração e de receber o Espírito para uma obra. Em Zacarias é dito que as oliveiras tinham canos que mantinham as lâmpadas acesas no templo e que as oliveiras forneciam o azeite de oliva. Portanto, havia um azeite de oliva puro que era usado no santuário. Isso simboliza o Espírito Santo. Agora, elas estão esperando a chegada do noivo, o que normalmente acontece à noite, e o processo de espera demorou mais do que elas esperavam. Portanto, há um aparente atraso. Ontem à noite eu fiz um estudo bíblico online e essa eu preciso contar. Era com a China. Eu estava no Zoom, transmitindo pela internet, pelo Zoom. E disseram que havia 270 mil pessoas sintonizadas no estudo bíblico.
Foi incrível. Capturaram a tela das pessoas que estavam compartilhando umas com as outras. Foi maravilhoso. Mas no estudo eu também estava falando sobre os sinais da breve vinda de Jesus. Um dos sinais em minha mente de que Jesus está vindo em breve é que eu vejo que Jesus está dizendo em Mateus 24 e Mateus 25, haverá um tempo de atraso, aparente atraso, porque Deus nunca se atrasa, que na verdade é um tempo de teste. Os que forem fiéis perseverarão até o fim. Quando viram que Moisés demorou a descer da montanha, foram testados. Quando Saul viu que Samuel estava demorando a chegar, ele foi testado. A Bíblia nos diz que haverá um tempo de teste logo antes, quando pensaremos que ele deveria ter vindo já. O que diz 2 Pedro capítulo 3? Nos últimos dias surgirão escarnecedores andando segundo a sua própria consciência, dizendo: onde está a promessa da sua segunda vinda para sempre? Os pais dormiram e todas as coisas continuam como eram desde o princípio e ele não vem. Por isso que esses escarnecedores vêm da igreja e não do mundo. O mundo sempre zombou. Nos últimos dias haverá até mesmo algumas pessoas que supostamente acreditam no advento e que perderam a fé no advento durante o período de teste. Perderam a fé na segura palavra de Deus. O que me leva ao meu próximo ponto. Trata-se da doutrina da expectativa. É mais ou menos aí que paramos na semana passada. Deus nos livre de que os cristãos deixem de acreditar no retorno iminente do Senhor e no retorno certo do Senhor. Há uma influência santificadora em cada crente, desde os dias dos apóstolos até os dias de hoje, e nunca devemos perder o entusiasmo com relação à breve vinda do Senhor. E você pode pensar: Pastor Doug, já foram 2000 anos, como falar de brevidade? Meu avô disse que ele viria em breve, ele já morreu. Depois meu pai também já morreu. Primeira Guerra Mundial, eles disseram que era isso, que ele viria em breve, e aqui estamos nós, um século totalmente diferente. Bem, Pedro disse que para o Senhor um dia é como 1000 anos. A propósito, estamos agora a cerca de 6000 anos de Cristo. E depois passaremos 1000 anos com o Senhor, vivendo e reinando no céu como um sábado. Mas agora estamos no pôr do sol do mundo. Não percam a sua fé, amigos. O noivo está chegando. Tito 2, verso 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Que verso! Ele não só diz que Jesus é o Salvador, mas também é o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aguardando o seu aparecimento. 2 Pedro 3,14. Por isso, amados, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. 1 João 3, versos 2 e 3. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Que esperança? Esperança do retorno do Senhor. Há uma influência santificadora e purificadora em nossa crença na próxima vinda do Senhor. Se você soubesse que morreria na próxima semana, isso o impactaria espiritualmente? Tem algo que você poderia estar fazendo de forma diferente? Seria um pouco mais fácil você resistir e vencer a tentação. Mas querem saber, amigos? Não temos muito tempo. O que é a nossa vida? A Bíblia diz que é como um sopro que vai e vem. Veja a grama que nasce de manhã e o calor a queima no final do dia. Comparados à eternidade, o que são 70, 80, 90 anos? Não é nada, portanto, quando a Bíblia diz para estarmos prontos. Em uma hora, não sabemos quando vamos morrer. Tanta gente recebe um aviso médico dizendo: você tem 6 meses, e às vezes eles estão errados, você tem 2 meses. Às vezes, você vive mais. Não sabemos quando será o nosso último suspiro ou nossa última respiração. Devemos sempre viver na expectativa, pois se morrermos, em nosso próximo pensamento consciente estaremos vendo o Senhor. Então, quando o Senhor vem? Garanto que a maioria do mundo dirá que foi cedo demais. Não dirão que foi tarde demais. Portanto, não perca esse senso de expectativa. O cristão precisa ter o equilíbrio adequado entre planejar 1000 anos e viver como se cada dia pudesse ser o último. Precisamos planejar e pensar no futuro, mas temos que viver em santidade como se fosse o nosso último dia. Então diz que durante esse período de aparente atraso, o que acontece com todas as 10, as sábias e as tolas?
Todas vão dormir. Já ouvi alguns pastores dissecarem essa parábola e dizerem que não há nada de errado em dormir. Dormir é bom, é saudável, mas não estamos falando da mensagem de saúde, estamos falando de dormir espiritualmente. Nessa história, o sono é ruim. Jesus disse: vigiem. O que isso quer dizer? O oposto de dormir. É difícil vigiar dormindo. Eu já fui segurança. E era muito difícil, porque a gente entrava em serviço às 12 horas e trabalhava até às 8 da manhã. E digo a vocês como era difícil ficar acordado até o sol nascer. Porque eu sabia que assim que adormecia eu não estava mais vigiando. Tentando ficar acordado a essa hora do dia. E eu me batia. E eu fazia coisas malucas para tentar ficar acordado. Todas dormiram. Jesus diz em Mateus 25, vigiai, pois. Mateus 26, 41, vigiai e orai. Esse é o próximo capítulo, ele no jardim do Getsemane. O que ele diz aos discípulos? Eles foram dormir, ele disse, orem comigo. O que eles fizeram em vez de orar? Eles foram dormir. Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Qual o risco de adormecermos numa hora crítica? Cairmos em tentação. Vigiar e orar. 1 Tessalonicenses 5, verso 4, eu já mencionei que sou disléxico. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Sim, até mesmo as virgens fiéis dormiram. Há algumas pessoas salvas por aí, que não estão cientes do tempo em que estamos vivendo e não estão fazendo muito para compartilhar sua fé no momento, estão dormindo. Enquanto nossas oportunidades finais estão escapando para compartilhar as boas novas. Marcos 13 acabou de ser lida durante a leitura. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. À tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã. Não importa a hora do dia ou da noite, vigiem. Para que ele não os encontre de repente fazendo o quê? Dormindo. Agora, uma forma de resumir o sermão é: acordem. Seria muito simples. Teríamos que acordar. Eu ouço as pessoas dizerem o tempo todo, amigo, olha para o mundo. Certamente o Senhor virá em breve. É como se elas acordassem e voltassem a dormir. Por um momento elas acordam e dizem que o fim está perto E agora, eu, às vezes, tenho dificuldade para dormir. Se eu acordar durante a noite, eu oro para que eu possa voltar a dormir ou eu acordo cansado no dia seguinte. Mas aqui é o oposto. Estamos orando para acordar e ficar acordados, certo? Lucas 9:32. Jesus está no Monte da Transfiguração e Deus, o Pai, está falando com eles. Elias e Moisés. E diz que Pedro e os que estavam com ele, Pedro, Tiago e João, estavam com muito sono. E quando estavam finalmente acordados, viram a sua glória. Não sei se você quer sublinhar isso em sua Bíblia, mas vou repetir. Lucas 9:32. Quando estavam completamente acordados, viram a sua glória. Algumas pessoas não viram a glória de Deus porque estavam dormindo. A glória de Deus mudou desde ontem. O problema não é a glória de Deus, o problema é que estamos dormindo e não temos consciência de sua glória. Isaías 56:10. Seus atalaias são cegos, são todos ignorantes, são todos cães mudos. Não venham para o meu lado, foi ele que disse isso. Eles não podem latir, dormindo, deitados, amando o sono. Não são apenas pessoas nos bancos que estão dormindo. Às vezes os pastores no púlpito estão colocando as pessoas nos bancos para dormir. Alguém disse certa vez que se há uma neblina no púlpito, há uma névoa no banco. E precisamos que os pastores também acordem e preguem sobre a segunda vinda. Jesus disse que deveríamos perceber que quando dormimos, estamos num mundo de fantasia. Você pensa em loucuras. Eu nunca sei bem o que fazer quando as pessoas ligam para o Respostas Bíblicas e dizem: Pastor Doug, Pastor Ross, eu tive um sonho. E elas começam a relatar coisas bizarras e temos que dizer o que significa. Eu disse, eu acho que isso é uma pizza tarde da noite. Deve ser isso que significa. Eu não sou José. Quando você está dormindo, às vezes eu tiro um cochilo durante o dia.
Eu tento fazer isso todos os dias. Eu deito por uns minutos e descubro que se eu consigo ficar inconsciente, eles chamam isso de cochilo energético. Se eu conseguir ficar inconsciente por apenas 20 segundos, isso faz diferença. Eu percebo isso. É como se seu cérebro se reiniciasse. Isso acontece com mais alguém aqui? E às vezes eu me pergunto se eu estava deitado, eu penso, será que eu dormi? E eu não sei se eu dormi. Mas então eu percebo que se eu estava pensando coisas loucas e esqueci onde eu estava, provavelmente eu estava dormindo. Eu não estou incentivando ninguém, eu só estou dizendo que quando estamos dormindo, nós não pensamos direito. Portanto, precisamos estar acordados, conscientes e atentos. Agora, quando é que esse grito reverbera na parábola? Então, à meia-noite, na hora mais escura. E o que significa a hora mais escura? Bem, algumas coisas. Veja Êxodo 12, 29, o que aconteceu à meia-noite. O Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito. Quando foi que a praga atingiu os egípcios, sinalizando que os israelitas estavam indo para a liberdade? À meia-noite. O que significa que quando ouvirmos esse grito, o noivo está vindo, estamos prestes a ser resgatados do Egito. Amém? O Senhor vai nos tirar dessa terra de escravidão. Veja, Juízes 16, verso 3, Sansão ficou deitado até a meia-noite. E levantando-se à meia-noite, agarrou as portas da cidade e os 2 umbrais puxou-os para cima, com barra e tudo, e colocou-os sobre os ombros. Ele ultrapassou os portões dos inimigos. Quando? À meia-noite. Atos 16, 25. Mas à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos, pois estavam na prisão. Estavam orando e cantando a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Pessoal, testemunhar em meio a provas. De repente, houve um grande terremoto, e os alicerces da prisão serão abalados quando Jesus vier. E os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos foram soltas. Haverá uma grande libertação e salvação do povo de Deus. Durante esse tempo, eles serão salvos de suas prisões e de sua escravidão à meia-noite. As portas da prisão foram abertas. Agora, a meia-noite não representa só essa grande libertação, representa também qual será a condição do mundo espiritual quando Jesus vier. As trevas cobrem a terra. Isaías 60, verso 2. Densas trevas cobrem a terra, trevas profundas cobrem as pessoas. Como Jesus disse que serão as condições antes de sua vinda? Como era nos dias de Noé, quando os pensamentos do coração dos homens eram continuamente maus e a violência enchia o mundo. Jesus diz como era nos dias de Ló. Não sei até que ponto ele poderia se tornar mais parecido com Ló. Espero que não muito mais. Mas acho que estamos vendo essas coisas se cumprirem, amigos. Trevas espirituais e morais. À meia-noite. Também é à meia-noite em muitos aspectos. Espiritualmente com a igreja. Com a besta dizendo que as pessoas devem adorar a imagem da besta. Paulo diz em 2 Timóteo 3, homens maus e impostores se tornarão cada vez piores, enganando e sendo enganados. Portanto, é um período de grande escuridão espiritual à meia-noite. E então, o que acontece? Repentinamente, o Senhor vem. De repente, há um clamor. À meia-noite, o clamor foi ouvido. Eis que o noivo está chegando. Saiam para encontrá-lo. Eu lembro de ter ido a um acampamento de verão em que eles costumavam pregar peças uns nos outros. E certa vez me pregaram uma peça em que pegaram 5 galões, provavelmente não cheios, mas com 2,5 galões de água gelada, e o jogaram em mim de manhã. E quando eu levantei, tiraram uma foto minha. Na verdade era noite e eu nem pude ver quem foi, porque o flash da câmera apontou nos meus olhos. Enquanto eu só havia colocado tubarões mortos na barraca de uma garota. Não sei por que ficaram tão chateados, mas eu lembro de um garoto. Alguém foi até pertinho da cabeça dele de manhã com uma trombeta e ele estava dormindo. Alguém foi lá e... A gente vê a cara dele quando ele acorda e fica de cabelo em pé. Ele está com a trombeta soprando em seus ouvidos. Assim será para muitos.
Será um choque. Ficaram tão surpresos quanto quando, de repente, o exército de Faraó percebeu que o Mar Vermelho estava se fechando ao redor deles e eles não tinham para onde ir. Repentinamente, há um grito. Quando esse grito soar, amigos, está tudo acabado. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Jesus disse como relâmpago. Brilha do Oriente até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos, de repente, fogo do céu desceu e separou os dois. E aqui você percebe que há uma grande diferença. Alguns fizeram uma preparação. Perceba que não é tão complicado dizer qual a diferença entre os sábios e os tolos. Eles são iguais em quase todos os aspectos, exceto que as sábias levam suas lâmpadas com uma reserva de óleo. As tolas, não. Agora, repare que eu acendi aquelas duas velas quase ao mesmo tempo. A vela mais fina era mais alta do que a vela mais grossa. A vela mais fina está queimando mais rápido. Pavio do mesmo tamanho, mesma cera. Qual você acha que vai queimar por mais tempo? A que tem a reserva vai durar mais tempo. O que significa quando se diz que as sábias colocaram óleo extra em suas lâmpadas? Todas tinham um pouco de óleo. O Espírito Santo pode ser dado em diferentes graus. Os apóstolos tinham o Espírito Santo quando serviam com Jesus e estavam ensinando, mas algo diferente aconteceu no Pentecostes. É chamado de batismo do Espírito Santo. As pessoas nos últimos dias precisam da chuva serôdia do Espírito Santo, o que significa que precisamos ter recipientes disponíveis para serem enchidos. E se o seu recipiente estiver cheio de outras coisas, não haverá espaço para armazenar o Espírito Santo. Significa também que essas pessoas serão seladas com o Espírito Santo quando Jesus vier. Reservas de óleo. Amigos, há um tempo para ser ganancioso. Acumular. Ganancioso não é a palavra certa. José juntou muitos grãos, como a areia do mar, até que parou de contá-los, pois eram imensuráveis. Ele acumulou grãos, por quê? Porque havia uma fome chegando. Na arca, Noé acumulou extra, mais do que o necessário para um dia. Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração. Amigos, vocês têm a palavra de Deus guardada no coração? Eclesiastes, Salomão disse que há tempo para ganhar e tempo para perder, tempo para guardar, tempo para juntar e um tempo para jogar fora. Paulo diz em Hebreus que alguns de nós somos como bebês, nos alimentando apenas de leite e precisamos crescer e viver da carne. Agora, essa não é uma mensagem sobre os benefícios do vegetarianismo. Carne significa apenas comida, comida sólida. Observaram que os bebês comem com mais frequência? Sim ou não? E sabem por quê? Porque é leite. Não dura muito tempo. Já notaram que comendo comida chinesa você sentirá fome uma hora depois? É verdade, alguém já fez um estudo sobre isso. Eu sei que se você comer um macarrão chop suey, ele é pré-digerido e você sente fome 3 horas depois e pensa, eu acabei de comer toda essa comida. A comida para bebês é desse jeito. A Bíblia diz que precisamos começar a comer carne da palavra. Agora, no café da manhã, eu preparei uma tigela grande com grãos misturados e outras coisas. Juntei frutas secas e usei um pouco de leite de amêndoas. E dizem que isso gruda nas costelas. Eu passo 10 horas com isso. É um alimento sólido. Eu não gosto de ficar 10 horas com isso, mas se for preciso eu consigo. Portanto, não podemos ficar comendo papinha de bebê o tempo todo. E muitas igrejas estão recebendo apenas esse amor, graça, felicidade, bate-palma, mas não recebem o arrependimento dos pecados e uma vida de santidade. Entender a profundidade da palavra de Deus. Se algum dia cresceremos e comeremos alimentos sólidos, não seriam as pessoas que vivem pouco antes da segunda vinda que finalmente se entenderiam e diriam, vamos estudar? O pastor Ross anunciou em sua aula esta manhã que os pastores da igreja em Grant Bay vão começar um estudo sobre a Bíblia, a história da Bíblia, as traduções da Bíblia, os livros da Bíblia. E esperamos que vocês venham. Queremos nos aprofundar e falar sobre o que é a Bíblia, de onde ela vem. Eu acho que será uma bênção e um edificante para todos nós. Precisamos armazenar. Então as virgens tolas vêm até as sábias e dizem, ei, irmã,
Irmã querida, me ajuda. Parece que enquanto estávamos esperando, meu óleo estava acabando. Eu fui aparar o pavio e quando o puxei para cima, ele continuou queimando porque não havia mais óleo. Não vamos conseguir chegar ao casamento. Mas você tem um pouco. Compartilhe. Qual a resposta? Elas são egoístas? As 5 virgens sábias são egoístas? O óleo é algo que cada pessoa deve buscar e obter por conta própria. Há algumas pessoas que vêm à igreja e de alguma forma acham que vão entrar no conto de fadas por causa de suas associações com outras pessoas. Todos precisam conhecer Jesus como Salvador pessoal. Você precisa ter suas próprias devoções silenciosas com Deus. Seu próprio relacionamento pessoal com Deus. Ninguém será salvo com base na salvação de outra pessoa. A Bíblia diz que um pai não pode livrar seu filho por sua justiça, e um filho não pode livrar seu pai por sua justiça. A justiça dos justos estará sobre ele, e a maldade dos ímpios estará sobre ele. Eu acho que é Ezequiel 18. Precisamos ter nosso próprio relacionamento. Noé, Daniel e Jó estiveram na terra e não libertaram nem filho nem filha. Cada um será libertado por sua própria justiça. Aquela justiça que individualmente obtemos por meio de um relacionamento salvador com Jesus. Precisamos ter nosso próprio relacionamento, amigos, com o Senhor. O caráter, parábolas de Jesus, não é transferível. Ninguém pode crer pelo outro. Não é que aquelas virgens estivessem sendo egoístas ou mesquinhas com seu óleo. Simplesmente elas sabiam que aquilo não era possível. Elas disseram, se dermos o nosso a vocês, nenhuma de nós conseguirá entrar. Mas nós nos planejamos para o que aconteceu. Planejamos entrar com base nisso. Vocês não se prepararam, não poderão entrar. Nós vemos na história que há um momento em que a porta da graça vai se fechar. Amós 8, verso 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E eles vaguearão de mar a mar e de norte a leste, e correrão de um lado para o outro, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão, ao momento em que chega a hora em que é tarde demais para comprar seu próprio óleo. Agora mesmo é a hora. À meia-noite não é hora de procurar o óleo, amigos. Amém? Então ele diz nessas palavras assustadoras que a porta foi fechada. Quando chega o momento em que a graça se encerra e a porta se fecha. Eu lembro-me de ter ouvido a história há anos atrás sobre um homem cujo trabalho era cuidar do farol na costa rochosa do leste, onde havia alguns recifes e era perigoso para os navios, e o Estado lhe fornecia um suprimento de óleo todos os meses. E eles levavam o farol para a ilha onde ficava o farol e havia uma cidade lá. E eles lhe davam o suprimento de óleo de 1 mês. Eu acho que na época eles usavam óleo de baleia, porque era muito caro. Mas, à medida que o mês passava, às vezes, alguém chegava e dizia, irmão, acabou o óleo para o nosso fogão, acabou o óleo para a lâmpada, eu preciso de um pouco de óleo para a minha oficina, por causa das minhas ferramentas, e só um pouquinho. E ele dizia, tudo bem. Começou a compartilhar o óleo com os vizinhos e descobriu que recebia favores quando compartilhava um pouco de óleo. E num certo mês ele foi um pouco generoso demais com todos os outros. E uma grande tempestade se abateu, e no meio da tempestade, a luz do farol se apagou. Vários navios naufragaram no Recife, e inúmeras vidas foram perdidas. Durante a investigação, perguntaram ao guardião do farol. O que houve? Ele respondeu, fiquei sem óleo. Por quê? Eu doei um pouco. Ele parecia ter boas intenções e disseram, o único propósito daquele óleo é manter a luz acesa. Não era para ser doado. E a nossa prioridade é termos o nosso próprio relacionamento com o Senhor. E termos essa luz é a coisa mais importante. Depois diz que a porta foi fechada. Mateus 25, verso 10. Enquanto elas saíram para comprar, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram. Percebam, amigos, as que estavam preparadas entraram. Jesus também diz, portanto, estejam prontos. Vocês estão prontos? Aquelas que entraram haviam comprado. Há um tempo chegando, a Apocalipse 22, 11.
Jesus declara: aquele que é injusto, seja injusto ainda; aquele que é imundo, seja imundo ainda; aquele que é justo, continue sendo justo; aquele que é santo, continue sendo santo. É agora que precisamos aprender a ter uma vida e um caráter de santidade e retidão antes que a porta se feche, antes que seja tarde. Jeremias compartilha esse verso assustador, Jeremias 8:20. Muitos dos perdidos declararão: a colheita já passou, o verão já terminou e não estamos salvos. Eu já voei muito. E você precisa estar a tempo para um voo. Eu sei que voos podem atrasar, os voos podem ser cancelados, mas é imperdoável se o voo estiver no horário e você atrasar. Não é comum eles esperarem um passageiro que esteja atrasado, porque eles têm toda uma programação de rede que interage com isso. E eu me lembro de uma vez em que eu tive que pegar um voo para falar em um retiro para homens, e eu esperei um pouco mais do que devia, e eu me distraí com outras coisas, e quando eu estava chegando ao aeroporto, pensei que ficaria bem, que eu conseguiria passar pela segurança. Como já passei pela segurança tantas vezes, eu sei, a fivela do meu cinto não passaria, então eu tirei o cinto, mesmo que eles dissessem que não era necessário. Tirei o cinto, tirei o chaveiro, porque qualquer coisa podia disparar. Tiro meu boné porque há um pequeno botão de metal de beisebol em cima do boné. Eu não quero parar. E naquele dia eu fui especialmente cuidadoso. Eu não paro na segurança. Tiro tudo, quer dizer, nem tudo. Sabem o que eu quero dizer. E eu vou passando e de repente... Pip! E eu disse: o meu avião! E eles disseram: pode ficar aqui, senhor? Você foi selecionado aleatoriamente. E eu disse: eu tinha que ser sorteado justo agora. Eu disse: meu portão é aquele ali. E eu podia ver meu portão. E todo mundo já havia embarcado. A porta estava aberta e a comissária de bordo estava lá verificando as últimas pessoas passando enquanto ela verificava as suas passagens. Eu sei que quando fecharem aquela porta, eles não terão misericórdia. Então espere aqui, senhor. E eu espero e vou ficando frustrado. Eles estão com pouca gente ou algo assim. Como previsto, eu vejo a porta fechar. É isso mesmo. Ouviram esse gemido coletivo? Isso foi empático, eu realmente apreciei isso. E houve choro e ranger de dentes. Finalmente eu fui checado e entrei e disse: estou vendo o avião, está bem ali. Deixem-me entrar. Sinto muito. Já fecharam a porta. E vi o que significa stand-by, ou seja, você fica esperando e vê o avião decolar. Tive que pegar outro avião e eu consegui chegar à reunião, mas tive que dar a maior volta. É uma sensação terrível quando a porta é fechada, mas isso é apenas um voo. Não consigo imaginar a sensação de ter a porta fechada e o Senhor dizer: sinto muito, mas não os conheço. Por que ele diz que não os conhece? Porque suas luzes estão apagadas. Não haverá penetras nesse grande casamento, amigos. É por isso que temos que estar prontos agora. Precisamos ter um relacionamento com Ele agora. Precisamos ter uma reserva não apenas do Espírito Santo da palavra, mas também de esconder a palavra de Deus em nosso coração para que não pequemos contra Ele. Passar tempo de joelhos aprendendo a andar no Espírito para que quando chegar aquela hora estejamos cheios do Espírito e selados com o Espírito Santo. Não basta sermos batizados na água. Deus seja louvado pelos batismos de hoje, mas a Bíblia diz que a menos que nasçamos da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. E o Senhor dirá: não vos conheço. Mas são tão sinceros: Senhor, Senhor. Mateus 7 diz: Senhor, Senhor. Ele diz: não os conheço. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, as 5 virgens sábias têm o Espírito Santo e têm os frutos do Espírito em suas vidas. Amém?